Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Na aula passada eu deixei uma atividade, a interpretação do conto de mistério Caio, da autora Ângela Lago, e hoje vamos fazer a correção comentada deste exercício, ok? Vamos então à leitura do conto, que se chama Caio, e o conto diz o seguinte: Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador fechar negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte, e o homem ficou sem dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio? Caio! A voz repetia. Acontece que o homem se chama Caio. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui! E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não souber o nome dele coisa nenhuma e estivesse só perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim. Caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração está pensando que sim queria dizer sim pode cair? Ou sim sou eu, Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu? Caiu mais um osso. De novo. Caio, Caio. E o Caio, para testar, cai. Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando a cara dele. Caiu! Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E, para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de vadiar. Esse é um conto da autora Ângela Lago e a primeira questão diz o seguinte: após a leitura do texto, identifique o tipo de narrador, as personagens, onde e quando se passa a história, a complicação, o clímax e o desfecho. Voltaremos ao início do texto e, antes de identificar o tipo de narrador, vamos identificar primeiro quem são as personagens, ou seja, os seres que participam das ações, que vivenciam as situações contadas na história. É o caseiro que tomava conta da fazenda e um homem chamado Caio, que veio de um lugar chamado Luzes, muito interessado na compra da fazenda. Então, neste conto, temos apenas 2 personagens, o caseiro e o possível comprador, o Caio. E qual é o tipo de narrador que encontramos no conto? Gente, quem conta a história é o narrador. A história pode ser contada por uma das personagens, neste caso teríamos um exemplo de narrador-personagem, ou pode ser contada por um ser que está fora da história, observando o que se passa com as personagens para contar a história delas. Nesse caso teríamos um exemplo de narrador-observador. Quem é que conta a história aqui? Será que é uma das personagens, o caseiro ou o Caio, ou não é nenhuma das personagens? Então, se o caseiro estivesse contando a própria história, como é que ele a contaria? Vamos ler o início dessa história como se fôssemos o caseiro contando a sua própria história? Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador fechar negócio. Eu aconselhei o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte, e o homem ficou sem dormir. Gente, se o caseiro estivesse contando a sua própria história, no início do segundo parágrafo, no lugar de o caseiro aconselhou, apareceria eu aconselhei o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte, o que significa que não é o caseiro que está contando a história. Será que é a outra personagem, o Caio? Se o Caio estivesse contando a sua própria história, como é que ele a contaria? Em Bom Despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, eu saí de luzes para fechar negócio. O caseiro me aconselhou a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte, e eu fiquei sem dormir.
De madrugada, me acordou uma voz cavernosa. Gente, significa que não é o caseiro nem o Caio que conta a própria história. Eles têm a história deles contada por um ser que está fora da história, que não participa dela como personagem. Como quem nos conta a história não é nenhuma das personagens, podemos dizer que aqui temos um caso de narrador observador. Então, quem conta a história está fora dela, observando o que se passa com as personagens, o caseiro e o Caio, para contar a história deles. Então, o narrador presente no conto Caio é o narrador observador. E as personagens é o caseiro e o Caio. Onde e quando se passa a história? Essas informações podemos obter logo no início da história. Em Bom Despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador fechar negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou sem dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Então, onde ocorre a história? Ocorre numa fazenda situada num lugar chamado Bom Despacho. E quando é que a história ocorre? Durante a noite e a madrugada. Então, gente, qual é o tipo de narrador? É o narrador observador que está fora da história, não é uma das personagens. Quais são as personagens? É o caseiro e o Caio. Onde se passa a história? Numa fazenda em Bom Despacho e quando? Durante a noite e a madrugada. A letra D pergunta sobre a complicação. O que é a complicação? A complicação corresponde ao surgimento de um problema. O que é que nos conta a situação inicial? O início da história. O início da história nos conta que há uma fazenda em Bom Despacho que está à venda, mas ela tem fama de mal assombrada. E para tentar vendê-la, o dono colocou-lhe um preço promocional. Decidiu vendê-la a um preço mais baixo do que ela realmente valia, atraindo o comprador que veio de Luzes, muito interessado em adquiri-la, o Caio. Chegando à fazenda, o caseiro aconselhou-o a passar uma noite na casa, experimentar a casa para ver se tudo corria bem, e a tomar a decisão de compra da fazenda somente no dia seguinte. E assim o fez o Caio, aceitou a proposta do caseiro de passar uma noite na casa, de dormir na fazenda. Gente, até aí está tudo bem. Não vemos o surgimento de nenhum tipo de problema, tudo transcorre dentro da normalidade. Quando é que surge a complicação, o problema, o conflito? Surge, gente, quando o Caio começa a ser assombrado por uma suposta alma penada que lhe mete muito medo. Então, o surgimento dessa complicação, desse conflito, desse problema, vem para tornar a história mais emocionante, mais sinistra. Ok, pessoal? O tipo de narrador é o narrador observador, as personagens o caseiro e o Caio. A história se passa numa fazenda em Bom Despacho e durante a noite e a madrugada. A complicação que corresponde ao surgimento de um problema ou conflito é quando surge uma assombração e ela passa a atormentar, amedrontar o Caio. E qual é o clímax da história, que é o momento de maior tensão da história? Quando o problema atinge o seu ponto máximo, o seu auge. Eu costumo dizer que o clímax é o momento mais importante da história, é o momento mais estressante, mais preocupante, mais difícil da história. O clímax está perto do final. Corresponde ao momento em que o Caio, tomado de pavor, após ouvir o grito desafinado da suposta alma penada, dá 2 tiros para o alto, fazendo com que alguma coisa despencasse do teto. Então, tipos de narrador, narrador observador, as personagens, o caseiro e o Caio. A história ocorre numa fazenda em Bom Despacho, à noite e durante a madrugada. A complicação, o problema surge quando uma suposta assombração começa a atormentar o Caio, e o clímax é quando ele, muito aterrorizado, sem saber o que fazer, dá 2 tiros para o alto, fazendo com que alguma coisa caísse do teto. E o desfecho corresponde a o momento
de fechamento, de conclusão da história, corresponde ao final da história. Como é que essa história acaba? Então, a gente pode dizer que o desfecho corresponde ao momento em que se descobre que a assombração, na verdade, era o caseiro, que fingia ser uma assombração somente para espantar, afugentar qualquer comprador, porque ele não queria novo dono na fazenda, onde ele gostava de vadiar, ou seja, de viver ociosamente, sem trabalhar. Então, gente, o tipo de narrador é o narrador observador, as personagens do caseiro e o Caio. A história se passa numa fazenda em bom despacho durante a noite e a madrugada. A complicação, o problema surge quando aparece uma suposta alma penada atormentando o Caio. O clímax é quando ele, tomado de pavor, de muito medo, dá 2 tiros para o alto, fazendo com que algo caísse do teto, e a história acaba descobrindo-se que não existia nenhuma assombração, que na verdade era o caseiro que fingia ser uma assombração para afugentar os possíveis compradores. Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, é só me falar e a gente explica novamente. Eu desejo a vocês uma boa semana e um abraço em todos.